Oi, turma! Tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma videoaula de História. Hoje com um tema chamado Revolução Russa. Bom, então vamos viajar por mais uma vez, lá no passado. Turma, antes de tudo, nós precisamos entender o que é revolução, Revolução é aquilo que traz mudança. Aquilo que traz uma série de mudanças, de transformações, em um determinado lugar onde está tendo problemas, tá bom? Então, como foi a Revolução Russa? Como foi aí acontecendo as revoluções na Rússia? Bom, o contexto da Revolução Russa ela é considerada como um modelo clássico da Revolução Proletária, que destruiu aí a ordem capitalista e burguesa, lançando os primeiros fundamentos do primeiro Estado socialista da humanidade. Então, daí você já começa a entender que foi daí, então, no século XXI, que começou a ser implantado lá na Rússia os fundamentos socialistas, as ideias socialistas, tudo bem? Mas devemos ressaltar que no século XXI, a Rússia ela era considerada bem atrasada em relação às potências europeias. A economia da Rússia ainda era baseada na agricultura, no setor, na produção agrícola. Mas, devido a tudo isso, essa questão aí da Rússia ser atrasada em relação à Europa, vocês sabem que a Revolução Industrial iniciou no século XVIII lá na Europa, e nós estamos falando do século XXI, na Rússia. Então, realmente, a Rússia ela estava muito atrasada na questão aí da economia, tudo bem? Nós também devemos ressaltar as desigualdades social que havia nesse período lá na Rússia. Nós temos que falar que a 80% da população vivia no campo, lá na Rússia. E 90%, das pessoas não sabiam nem ler e nem escrever. Os camponeses eles trabalhavam assim em situação como se fossem animais de carga. Eram considerados pessoas esfarrapadas, famintas. Ou seja, esse tipo de povo, os camponeses, eles eram muito humilhados e maltratados na sociedade. Mas nós já entramos agora numa outra classe social, que é os nobres, que já tinham uma vida toda luxuosa, entre luxo e riqueza, vivendo aí da fartura, com festas, banquetes e roupas luxuosas. Então você já veja a desigualdade que havia na Rússia. E você sabe que logo ali atrás eu falei para vocês que foi no século XXI, lá no início, que começou a ser implantados os primeiros fundamentos aí das ideias socialistas, A Rússia, então, ela foi o primeiro ali estado a ser implantado as ideias socialistas. Porque a ideia socialista é buscar, lutar pelo mínimo de desigualdade social. Então, aqui você já veja um problema na Rússia que estava tendo, que é a questão da classe social, pobres, entre os pobres e os ricos. E também uma outra questão a ser tratada é que o país Rússia predominantemente era agrário e semi-feudal. A aristocracia rural e o clero ortodoxo, ele detinha todo o controle ali da propriedade de terra, ou seja, toda a igreja católica, ela detinha um forte poder sobre a situação aí das pessoas, A igreja católica ela era considerada sendo a instituição mais poderosa, rica de propriedade de terra. Então você já veja que o poder das terras estava sobre o comando da igreja católica. A Rússia, gente, ela tinha um poder absolutista, E nesse momento
quem estava governando a Rússia era Czar Nicolau II, né? E Nicolau, ele recusava conceder assim a seus súditos um governo constitucional e parlamentar. Havia-se os partidos políticos onde havia-se a proibição, né, da imprensa e falar algo contra o governo, né? Era proibido qualquer tipo de censura à imprensa, e qualquer rebeldia contra o governo era duramente, né, castigado aí, podendo esse rebelde ser até então exilado. Nós também vamos mencionar sobre a Revolução Russa a questão que houve-se inspiradores aí nas ideias socialistas. Quem foram esses inspiradores que surgiu na Rússia, né? Foram considerados como os partidos clandestinos da oposição, né, do governo aí de Czar. Então, quando chegou esses inspiradores, formando aí, né, sendo considerado como partidos clandestinos, foi colocado um partido, implantado um partido chamado Partido Social Democrata. E esse Partido Social Democrata, ele era baseado no socialismo, nas ideias socialistas. E aí esse partido ele ficou dividido entre duas facções, que nós temos os bolcheviques, né, que era liderado, esse grupo era liderado por Lenin, né? E Lenin, ele era um grande revolucionário que defendia a instauração do socialismo na Rússia, né? Então ele trouxe para a Rússia essas ideias socialistas e ele tentava, né, formar uma aliança entre os camponeses e os operários. O grupo de Lenin era o que tinha como a maioria de integrantes, tá? O grupo era a maioria, esse grupo dos bolcheviques. Mas também havia, né, os mencheviques, que era a minoria, e que era liderado por Martov. Martov, ele defendia a aliança com a burguesia e a passagem aí do socialismo, através que teve um lento processo de reformas políticas no comando aí de Martov. Mas quem mesmo levou a vitória mesmo foi, né, os bolcheviques. Tudo bem? Entre todas essas questões que foram ditas, ocasionaram a Revolução Russa, né? Tanto é que entre essas disputas aí, dessas duas facções, mais o governo Czar Nicolau II, né, mais aquela questão da desigualdade social entre os camponeses que eram maltratados, entre os nobres que viviam na vida luxuosa. Também aí entra a questão da igreja, né, onde ela detinha o controle aí das propriedades de terra. Você vê que são vários grupos e por isso vai ocasionando uma grande revolução na Rússia. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que houve-se uma situação que abalou a Rússia. Em janeiro de 1905, né, houve-se uma passeata comandada, liderada por um padre, onde culminou no massacre dos manifestantes pelo exército de Czar. Czar foi lá e mandou, né, o exército dele, e esse exército aí acabou, né, matando mais de que 10 mil pessoas, onde isso daí ficou considerado como um episódio muito cruel. E esse episódio levou como um nome, Domingo Sangrento, né? Isso daí foi um estopim na Rússia, né? Foi o início de uma revolução, onde o país ele foi abalado por uma série aí de greves, de revoltas, porque as pessoas iam para a rua. Lenin mesmo, ele montou vários grupos, né, de manifestantes e foram para a rua para poder contestar contra o próprio governo, né? Porque Lenin ele queria acabar com essa questão de desigualdade social, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o contexto o porquê que surgiu a Revolução Russa. Vocês agora vão construir um mapa mental
Construindo um mapa mental de acordo com o que foi dito aqui, vocês também façam a leitura dos textos que tem no livro, acrescentam o seu mapa mental, coloquem lá outros motivos que levaram a Revolução Russa, né? A Rússia ter essa revolução. E vocês também têm que fazer os exercícios da página 39 do livro, 42, 45, 50 e 51. Façam as lições e nós iremos corrigir na próxima videoconferência. Tudo bem? Um beijinho no coração de todos.